Ok, pessoal, hoje nós vamos estar recordando linguagens formais. Bom, em primeiro lugar, a gente começa pela definição de alfabeto. O alfabeto é um conjunto finito de símbolos, Então, por exemplo, eu represento pela letra sigma e nós teremos os símbolos A, B e C. Conclusão, este conjunto é um alfabeto formado pelos símbolos A, B e C. Com esses símbolos eu posso construir palavras. Uma palavra sobre o alfabeto é uma sequência de comprimento finito formada com símbolos desse alfabeto. Então, por exemplo, ABC é uma palavra, BCA, BBAC, B, outra palavra. A palavra de comprimento zero, normalmente ela é representada pela letra grega lambda ou ainda pela letra grega epsilon. E o conjunto de todas as palavras possíveis formadas sobre sigma, eu denoto pelo símbolo sigma estrela. Então, incluindo a palavra vazia, todas essas fazem parte do meu novo conjunto, que é um conjunto de todas as palavras. Qualquer linguagem sobre um alfabeto símbolo necessariamente será um subconjunto de sigma estrela. Então, isto é um subconjunto porque ele está contido aqui. Este também é outro subconjunto. Todas as palavras que começam com A é um terceiro subconjunto e assim por diante. Em outras palavras, este mesmo conjunto aqui de todas as palavras, ele é subconjunto de si mesmo. Nós utilizamos definições de conjuntos. Outras linguagens que eu posso formar sobre esse mesmo alfabeto, por exemplo, o alfabeto ABC, seriam todas palavras de comprimento par, ou lambda ABC, somente o lambda, aqui também representada por abertura e fechamento de o conjunto vazio, de chave. A concatenação de duas palavras será representada pela sua justaposição. Então, se eu tenho uma palavra, por exemplo, X, dada por ABC, e a palavra Y, dada por BB, a concatenação de X e Y é representada por ABC, BB. Ou seja, eu concateno a string ABC com a string BB. Se X e Y são duas linguagens, a concatenação dessas duas linguagens também será uma linguagem. E eu denoto essa nova linguagem por XY, onde a linguagem representada por XY será a linguagem formada pelas palavras de X seguidas pelas palavras de Y. Então, por exemplo, se eu tenho X igual a ABC e Y a BB e BA, o conjunto formado por A com ABB, A com BA, B com ABB, B com BA, C com ABB e C com BA, que é esse daqui, me dá uma linguagem formada pela concatenação de X com Y. Quando eu concateno X com ela mesma, eu represento como se fosse uma potência, potência de N. Por definição, X a zero é o próprio conjunto lambda, ou seja, formado pela palavra vazia. Outros exemplos, são esses daqui, como vocês podem ver. Eu posso concatenar y com y mesmo, tendo y ao quadrado. E assim por diante. Então, esses exercícios são para você treinar, A pergunta, o conjunto ABC é uma linguagem sobre sigma? Qual a menor linguagem que pode ser criada com esse alfabeto? Ou seja, o menor número de palavras. Qual o resultado da concatenação de L1 com L2? L1 são a linguagem das palavras que começam com o símbolo A e L2 a linguagem das palavras que terminam com o símbolo B. E assim por diante. Esses exercícios são exercícios para você recordar que nós veremos na próxima aula. O fecho decline, também representado por X asterisco, ela é definida como sendo a união de todos os x i, com i variando de 0 até infinito. Então, o x estrela, dado x igual a ABC, será palavra vazia, A, B, C, palavra formada com 2, palavra formada com 3, palavra formada com 4, mas só contendo esses símbolos. Tá? Analogamente para Y, palavra formada com um só desse, com um desse, com a combinação desse com esse, vice-versa e assim por diante. Duas repetições do primeiro e uma do segundo, uma repetição do primeiro e duas do segundo e assim por diante.
As expressões regulares. Uma expressão regular, eu utilizo o seguinte. Eu represento o conjunto A simplesmente por A. E ABC pela união de A com B, com C. E eu defino o conjunto de expressões regulares sobre um alfabeto, né, como sendo, inicialmente, primeiro, os conjuntos formados por vazio e a palavra vazia. Para todo símbolo de A, o Azinho é uma expressão regular, eu estou definindo. E depois pela combinação, seja ela por união, seja ela por concatenação ou pelo fecho de Kleene, também são expressões regulares. A partir daí, eu consigo formar expressões regulares ou dizer como que elas são construídas, usando essas três regras. Então, por exemplo, A união B. Suponhamos, aqui nós temos todo o conjunto formado simplesmente pelas palavras A e B. Tá? Se eu colocasse isso dentro de parênteses e colocasse estrelas, aí seria um conjunto de todas as palavras formadas por A ou B. Então, aqui é um outro conjunto, onde eu tenho a união dessas palavras. Isso resulta no seguinte: as palavras ABB, AA e AC. Um conjunto único formado por essas palavras. A estrela é aquele primeiro caso. A, palavra vazia, A, AA, AAA e assim por diante. Então, é uma linguagem de todas as palavras formadas apenas com o símbolo A, começando pela palavra vazia, A, com duas, com três, e assim por diante. E finalmente, nos últimos exemplos, a concatenação de duas uniões. Então, como é que eu vou trabalhar dessa forma? Dessa forma, eu vou simplesmente combinar este elemento com este com este, depois este com este e este com este. Então nós temos aqui quatro palavras. Agora, aquele caso que nós falamos anteriormente. Como é que eu vou montar o conjunto? É um conjunto infinito onde eu tenho uma palavra vazia, depois, vazia por causa do fecho de Kleene, depois, com um símbolo, depois, com dois símbolos, são quatro. AB, AA, AB, BA e BB. Então aqui, AA, AB, BA e BB. Depois com 3, 2 a terceira, são 8. AAA, AAB e assim por diante. E você irá combinando assim. A estrela, aí são só palavras formadas simultaneamente por dois As, né? Então é um múltiplo par de As, né? Inclusive a própria palavra vazia.